Exigência não é maturidade. E eu preciso que você deixe essa frase pousar em você por um momento antes de continuar, sem pressa de concordar nem de discordar. Só deixa ela existir aqui entre a gente por um segundo. Porque dependendo de como você foi criada, dependendo do que você aprendeu sobre o que significa ser uma mulher séria, comprometida, adulta, no mundo, essa frase pode soar quase como um insulto. Pode parecer que estou dizendo que você não precisa se comprometer, que não precisa se dedicar, que não precisa crescer, mas não é nada disso que eu estou dizendo, é quase o oposto disso. É que a exigência que te machuca não está te fazendo crescer de verdade. Ela está te esgotando por dentro enquanto faz parecer que está te construindo. E essa diferença, essa distinção, aparentemente pequena, mas profundamente importante, é o que eu quero explorar com você hoje, com calma, com cuidado, como se tivéssemos tempo o suficiente para essa conversa. E você merecesse cada minuto dela. E você merece, isso eu preciso dizer antes de qualquer outra coisa, você merece ser ouvida no seu cansaço. Você merece que alguém reconheça o quanto você carrega, o quanto você se esforça, o quanto você tenta fazer certo. E você merece também que alguém te diga com honestidade, com afeto, que o caminho que você está trilhando, com toda a seriedade, toda a dedicação que você coloca nele, pode estar custando mais do que precisa custar, pode estar te pedindo mais do que deveria, pode estar confundindo o esforço com o sofrimento de uma forma que parece normal, mas não é, porque tem uma coisa que acontece de maneira muito silenciosa na vida de uma mulher que vive sob alta exigência crônica, que é que essa mulher perde gradualmente a capacidade de sentir a diferença entre o comprometimento que a nutre e a cobrança que a drena. Ela começa a confundir as duas experiências, começa a achar que se não está se sentindo pressionada, então não está se dedicando de verdade. Começa a desconfiar dos momentos de leveza como se eles fossem sinal de acomodação. Começa a precisar de uma certa quantidade de tensão interna para acreditar que está sendo responsável com a própria vida. E você já sentiu isso? Essa sensação de que se você relaxar alguma coisa vai desmoronar, essa crença de que a exigência é o que te mantém de pé, que sem ela você perderia o rumo, que a pressão que você sente internamente é o preço necessário de uma mulher que quer ser levada a sério, que quer crescer, que quer construir alguma coisa com significado. Eu entendo de onde vem isso, eu entendo muito bem, porque essa crença não nasceu no vazio. Ela foi construída ao longo de anos, com materiais muito reais, com experiências muito concretas, com mensagens que chegaram de muitos lugares diferentes e que foram se sedimentando dentro de você de um jeito que agora parece ser simplesmente quem você é e não uma história que você aprendeu. Pensa em quantas vezes você ouviu que quem quer pode, que quem não consegue é porque não está se esforçando o suficiente, que as conquistas chegam para quem não desiste, que reclamar de cansaço é frescura, que fragilidade é luxo de quem pode se dar ao luxo de ser frágil. E pensa, como essas mensagens chegaram não só em palavras, mas em modelos, em como a mulher ao seu redor que era admirada era a que aguentava tudo sem reclamar, a que acordava cedo e dormia tarde e ainda assim estava impecável, a que nunca dizia que não conseguia, a que era forte no sentido de não precisar de nada. E uma menina que cresce vendo isso aprende algo muito específico, que a força é a ausência de necessidade, que precisar é fraqueza, que depender de cuidado é ser um fardo e que a forma mais segura de ser amada e respeitada nesse mundo é ser aquela que não pede, que não falha, que não precisa ser mantida, que simplesmente funciona sempre. Essa menina se tornou você, essa mulher que está aqui agora. E ela carrega dentro de si, com uma fidelidade que às vezes dói, aquela lição antiga de que o seu valor está condicionado ao seu desempenho, que você é suficiente enquanto estiver funcionando bem, enquanto estiver entregando, enquanto estiver sendo forte, e que qualquer coisa abaixo disso é uma ameaça não só à sua imagem, mas à sua própria sensação de valor.
a sua segurança de se sentir digna de estar aqui, de ocupar espaço, de ser amada. E essa crença, por mais que pareça sua, por mais que pareça ser simplesmente como você é, ela não é natural, ela é aprendida. E tudo que é aprendido pode ser revisado, pode ser questionado, pode ser posto à prova com a pergunta simples e poderosa de: isso que eu aprendi ainda me serve, isso que eu carrego ainda é verdadeiro, isso que eu acredito sobre mim mesma ainda é justo. E eu tô aqui para te dizer que não é justo, que uma mulher não precisa se punir para crescer, que a cobrança cruel não é sinal de maturidade, que a autocrítica implacável não é disciplina, que o cansaço que você sente não é o preço obrigatório de uma vida comprometida, que existe outro caminho, um caminho que inclui tudo que você valoriza, o comprometimento, a responsabilidade, a dedicação, mas que não exige que você se machuque no processo. E para entender esse outro caminho, eu preciso que a gente fique um pouco com o que está acontecendo agora no seu corpo. Porque o corpo é sempre o lugar mais honesto quando as palavras ainda não chegaram. E o corpo de uma mulher que vive sob autoexigência crônica tem uma assinatura muito específica que você provavelmente reconhece sem eu precisar descrevê-la, mas eu vou descrever mesmo assim. Porque às vezes é importante ter palavras para o que sentimos, como se nomear fosse o primeiro passo para compreender. Tem aquela tensão entre os ombros que não some de manhã, que já está lá quando você acorda, como se o corpo tivesse continuado trabalhando enquanto você tentava dormir. Tem um maxilar que você aperta nas horas de estresse, sem perceber, que às vezes só vai chamar atenção quando começar a doer. Tem aquela respiração que nunca vai toda para baixo, que fica suspensa numa faixa alta do peito, como se a parte de baixo do corpo fosse terra proibida para o ar. Tem a sensação de estar sempre um pouco ligada, sempre num estado de prontidão baixa, sempre monitorando, sempre antecipando, sempre pronta para o próximo problema, mesmo quando nenhum problema está visível no horizonte. E tem o sono que vira e mexe e não vem, ou que vem mas não descansa, ou que descansa mas não é suficiente, porque você acorda com a lista do dia já girando na cabeça antes mesmo de abrir os olhos, como se a mente soubesse que não tem permissão de parar. Porque parar é perder tempo, e perder tempo é não ser suficientemente séria sobre a vida. E esse estado que estou descrevendo tem um nome, tem uma explicação que é ao mesmo tempo muito técnica e muito simples. É o estado de um sistema nervoso que nunca recebe o sinal de que está tudo bem, que pode baixar a guarda, que o perigo passou, que é seguro descansar. E o sistema nervoso que nunca recebe esse sinal permanece em ativação, permanece no modo de defesa, permanece produzindo os hormônios do alerta, mesmo quando não há alerta real. E esse estado cumulativo ao longo do tempo é o que chamamos de estresse crônico. E o estresse crônico tem consequências reais e profundas para o corpo, para a mente, para as emoções, para os relacionamentos, para a capacidade de sentir alegria. E o que produz esse estado não é a sua vida em si, não são as demandas externas que existem para qualquer mulher adulta, não é a responsabilidade que você tem com o seu trabalho e com as pessoas que dependem de você. O que produz esse estado é a voz interna que comenta tudo, que avalia tudo, que encontra o que faltou em tudo, que nunca está plenamente satisfeita, que transforma cada descanso em culpa, cada pausa em preguiça, cada erro em prova definitiva de que você precisava ter feito diferente. Essa voz é o elemento central da autoexigência crônica. É ela que mantém o sistema nervoso em alerta mesmo quando tudo à sua volta está calmo. Porque para o seu sistema nervoso não importa se o perigo é externo ou interno. Se existe uma ameaça real no ambiente, ou se é a sua própria mente criando pressão, a resposta fisiológica é a mesma. O cortisol sobe, os músculos se contraem, a respiração fica mais superficial, o sistema imunológico fica comprometido, o sono fica perturbado
E o corpo vai acumulando o custo desse estado de alerta permanente. Até que em algum momento esse custo se torna impossível de ignorar, e para muitas mulheres, o momento em que esse custo se torna impossível de ignorar é um momento de crise, pode ser um esgotamento físico severo, pode ser uma crise de ansiedade que parece vir do nada, pode ser uma depressão que se instala de maneira que ela nunca esperou, pode ser o corpo simplesmente parando de uma forma que a força de vontade não consegue mais contornar. E nesse momento de crise, a mulher costuma se sentir traída por si mesma, costuma se sentir fraca, justamente no lugar onde sempre foi forte. E o mais cruel é que muitas vezes o primeiro impulso é se cobrar pela fraqueza, é se exigir que se recupere mais rápido. É tratar o colapso como mais uma falha de desempenho, em vez de como um sinal de que algo fundamental precisava mudar há muito tempo. Mas às vezes o colapso não chega de forma tão dramática. Às vezes ele chega de forma muito mais silenciosa, como uma alegria que foi sumindo aos poucos sem que ela percebesse exatamente quando, como uma capacidade de prazer que foi se apagando gradualmente até que as coisas que antes eram deliciosas passaram a ser apenas mais uma coisa a gerenciar, como uma distância das pessoas que ela ama, que foi crescendo não porque o amor diminuiu, mas porque ela está tão dentro da sua própria cabeça, tão dentro da sua lista de cobranças, que não consegue mais estar completamente presente nos momentos que deveriam ser os melhores da sua vida. E esse é um dos aspectos mais dolorosos da autoexigência crônica que eu quero que você pense com atenção, que é o impacto dela na alegria, na sua capacidade de sentir o bom, de estar presente no que é bonito, de colher prazer das pequenas e grandes coisas que a vida oferece. Porque a mente, que está sempre em modo de avaliação, sempre comparando o que é com o que deveria ser, sempre calculando o quanto falta para o suficiente, essa mente não consegue estar plenamente aqui, desfrutando do que está acontecendo agora. Ela está sempre parcialmente em outro lugar, no passado revisando o que poderia ter sido melhor, ou no futuro antecipando o que ainda precisa ser feito ou resolvido. E a vida real acontece no presente, acontece exatamente aqui e agora. Nesse momento que a sua atenção dividida está atravessando sem habitar completamente, e quando você soma dias e semanas e anos de presença parcial como essa, o resultado é uma sensação estranha e perturbadora de ter vivido intensamente sem ter realmente vivido, de ter estado em muitos lugares sem ter chegado em nenhum, de ter feito muito sem ter sentido muito. E isso não é o preço obrigatório de uma vida séria. Isso é o custo específico de uma mente que não sabe parar de se avaliar o suficiente para simplesmente estar. E o interessante, eu preciso que você ouça isso com atenção, porque é contraintuitivo, mas é profundamente verdadeiro. É que a qualidade da sua presença em tudo que você faz, a qualidade do seu trabalho, das suas relações, das suas decisões, ela melhora quando você para de se cobrar tanto e começa a se tratar com mais gentileza. Não porque a gentileza produz acomodação, mas porque uma mente que não está constantemente ocupada defendendo o ego das críticas internas, tem muito mais espaço para criatividade, para conexão, para intuição, para aquela qualidade de atenção que faz a diferença entre fazer alguma coisa e fazer alguma coisa bem. E para me aprofundar nesse ponto, eu quero que a gente fale sobre a diferença entre duas formas de motivação. Porque no fundo é sobre isso que estamos falando quando falamos sobre autoexigência versus disciplina saudável. É sobre o que está movendo você, de onde vem o impulso que te faz se levantar de manhã e tentar fazer bem feito o que você faz. Existe uma motivação que nasce do medo, que é muito comum, muito eficiente no curto prazo e muito destrutiva no longo prazo. Ela nasce da crença de que se você não se exigir, vai fracassar, vai decepcionar,
vai perder o que conquistou, vai confirmar o que uma parte de você ainda teme que seja verdade sobre você mesma, que no fundo você não é suficientemente boa, que se baixar a guarda, o mundo vai descobrir isso, e essa motivação produz resultado, sim, produz muito resultado, mas produz com o sabor do medo, produz com o custo do esgotame, enche-o, produz com a incapacidade de desfrutar do que foi construído, porque a ameaça sempre está logo atrás, sempre há mais a provar, sempre há mais a defender, e existe uma outra motivação, muito mais rara de encontrar, mas muito mais poderosa e muito mais sustentável, que nasce do desejo genuíno, que nasce de um amor pelo que você faz, de um respeito por si mesma que não está em negociação, de um comprometimento com o seu crescimento que inclui o cuidado com a mulher que está crescendo, não só com os resultados do crescimento, e essa motivação também produz resultado, também produz comprometimento e dedicação e padrão de qualidade, mas produz com leveza, produz com alegria dentro do processo, produz com a capacidade de se recuperar depois de um erro, sem ser destruída por ele, produz com a sensação de que a sua vida é sua, que você está vivendo por escolha e não por medo. A diferença entre as duas não é sobre o quanto você se dedica, é sobre o tom com que você se relaciona consigo mesmo enquanto se dedica. E esse tom muda tudo, muda a qualidade da experiência, muda o que o seu corpo sente enquanto você trabalha. Muda como você se trata quando erra. Muda o quanto de você sobra ao final do dia para as coisas e as pessoas que mais importam. E eu quero falar sobre esse tom com você, sobre essa voz interna que comenta a sua vida enquanto ela acontece. Porque ela é o lugar onde a mudança mais importante começa. Ela é o ponto de partida de qualquer reorganização emocional real, e essa voz costuma ter uma qualidade que muitas mulheres, quando param para realmente ouvi-la pela primeira vez, reconhecem com surpresa e às vezes com tristeza, que é uma qualidade de implacabilidade, de insatisfação crônica, de padrões impossíveis de cumprir, que sempre se movem para mais longe quando você se aproxima. Essa voz que diz, não foi bom o suficiente, que diz, você poderia ter feito melhor, que diz, olha o que você errou de novo, que diz, você está atrasado em relação ao que deveria ser a essa altura da vida. Essa voz que compara, que diminui, que raramente celebra o que foi feito e quase sempre aponta o que faltou, ela tem um tom que você jamais usaria com uma pessoa que você ama. E isso, essa simetria, esse contraste entre como você trata as outras pessoas e como você se trata, é um dos sinais mais claros de que a sua relação interna precisa de atenção, porque quando você se pergunta, eu falaria assim, com uma amiga querida, quando você imagina usar esse mesmo tom, essas mesmas palavras, esse mesmo nível de implacabilidade com alguém de quem gosta, a resposta quase invariavelmente é não, jamais. Isso seria cruel, isso machucaria, isso destruiria a confiança e a autoestima dela ao longo do tempo, e você está certa, seria cruel, machucaria, destruiria. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Em câmera lenta, dia após dia, ano após ano, é exatamente esse processo que está acontecendo dentro de você, enquanto a vida continua aparentemente normal por fora. E é por isso que a autoexigência crônica é uma questão de autoestima antes de ser uma questão de produtividade ou de desempenho. Porque a autoestima não é um sentimento que a gente tem ou não ter. E de forma estática, ela é uma construção contínua que acontece exatamente nessa relação que você tem com você mesma. Nesse tom com que você se trata
nessa qualidade de atenção e de respeito ou de falta de respeito que você pratica consigo mesma todos os dias. E quando essa relação é crônica e profundamente crítica, a autoestima vai sendo corroída silenciosamente de dentro. Enquanto por fora a mulher parece forte, parece segura, parece que sabe o que quer. E esse contraste entre a aparência exterior e o estado interior é exatamente o que eu estou chamando de desgaste invisível. É o cansaço que não aparece nos exames, que não aparece nas avaliações de desempenho, que não aparece na opinião de quem te observa de fora, mas que está absolutamente presente em você, presente na qualidade do seu sono, na sua capacidade de sentir alegria genuína, na frequência com que você consegue estar completamente relaxada, na facilidade ou dificuldade de simplesmente ser sem fazer, na sua energia emocional disponível para as coisas que realmente importam. E esse desgaste invisível precisa de nomeação, precisa de reconhecimento, não como um problema a ser resolvido com mais eficiência, mas como uma informação importante sobre o custo de um padrão que precisa mudar. E o primeiro passo para essa mudança é exatamente esse, que é simplesmente ver o que está lá, ver com honestidade e sem drama, sem catastrofizar, mas também sem minimizar. Apenas ver. Eu estou cansada de uma forma que vai além do cansaço físico. Eu estou carregando um peso interno que foi crescendo há muito tempo. Eu me trato com uma dureza que não me serve mais, e isso pode mudar. E quando você diz isso com honestidade, sem se punir por ter chegado até aqui nesse estado, sem transformar o reconhecimento em mais uma razão para se criticar, algo começa a se mover, algo começa a criar espaço para uma forma diferente de ser com você mesma. E esse espaço é o começo de tudo, porque a reorganização emocional que estou falando não começa com uma lista de hábitos novos, nem com uma rotina nova, nem com mais uma coisa a ser implementada com disciplina na sua já muito cheia vida. Ela começa com uma mudança de postura interna, com uma decisão de se relacionar consigo mesma de forma diferente, mais honesta e ao mesmo tempo mais gentil, mais firme e ao mesmo tempo mais compassiva. E essa decisão, quando é genuína e não apenas intelectual, quando desce do nível da ideia para o nível da experiência real, quando você realmente a abraça e não apenas a considera, essa decisão muda tudo. E a palavra que eu uso para essa mudança de postura é compaixão. E eu preciso desafiar imediatamente qualquer reação de resistência que você possa ter a essa palavra, porque compaixão consigo mesma é frequentemente mal entendida, frequentemente confundida com autoindulgência, com se enganar sobre as próprias falhas, com aceitar o que não funciona como se fosse bom, com aquela qualidade de pensamento positivo forçado que nega a realidade em vez de transformá-la. Mas compaixão consigo mesma não é nada disso. Ela é a capacidade de estar presente com a sua própria dificuldade sem se perder nela, de ver o que não está funcionando. Ando com a mesma clareza com que você veria numa amiga, sem amplificar a falha, nem negar que ela existe, apenas vê-la pelo que é. Uma informação sobre onde você pode crescer, não uma prova sobre quem você é. A compaixão te permite ajustar sem te destruir, te permite errar sem te definir pelo erro, te permite ser imperfeita sem que a imperfeição se torne uma identidade. E existe uma pesquisa muito interessante sobre isso, que mostra que pessoas que se tratam com compaixão, depois de erros, em vez de se autopunirem, apresentam maior motivação para aprender com os erros e maior persistência nos objetivos a longo prazo, não menor, não se acomodam, não perdem a seriedade com a própria vida. Elas ficam mais comprometidas porque não estão mais desperdiçando energia com a autocrítica improdutiva. Toda essa energia que ia para a punição começa a ir para o aprendizado, para o ajuste, para o crescimento real. E isso se alinha completamente com o que eu observo na prática, que é que a mulher mais comprometida com seu crescimento genuíno
raramente é a mais exigente consigo mesma, no sentido de mais crítica, ela é a mais honesta e a mais gentil ao mesmo tempo. Ela tem clareza sobre onde quer chegar. E cuidado com a mulher que está fazendo a jornada, ela entende que o destino e a viajante são a mesma pessoa e que maltratar uma é comprometer a outra. E quero falar agora sobre algo que está muito ligado a tudo isso, que é a relação entre autoexigência crônica e as expectativas que a sociedade tem sobre as mulheres, porque seria ingênuo falar sobre esse tema sem reconhecer que ele não existe no vácuo, que ele acontece dentro de um contexto cultural muito específico, onde as mulheres são ensinadas desde muito cedo a se diminuírem, a se adaptarem, a colocarem as necessidades dos outros antes das suas, a se sentirem culpadas quando colocam a si mesmas em primeiro lugar e, ao mesmo tempo, são cobradas por um padrão impossível de perfeição em absolutamente todos os âmbitos da vida, porque a mulher de hoje precisa ser profissional, excepcional, mãe presente e paciente, parceira sensual e disponível, filha dedicada, amiga que aparece, corpo perfeito, casa organizada, emoções controladas, e fazer tudo isso com aparente naturalidade, sem reclamar, sem pedir ajuda, sem mostrar o quanto custa, porque mostrar o quanto custa seria reconhecer que talvez ela não dê conta. E não dar conta é o fracasso que ela não pode se permitir. E esse padrão impossível, essa exigência que vem de todos os lados ao mesmo tempo, ela encontra dentro de muitas mulheres uma interlocutora familiar, que é aquela voz interna que já estava cobrando muito antes mesmo de qualquer pressão externa. E as duas se combinam de um jeito que torna a autoexigência não só uma questão individual, mas uma questão cultural, um produto de uma sociedade que nunca decidiu de verdade que o bem-estar das mulheres importa tanto quanto a sua utilidade. E perceber isso não é uma desculpa, nem é uma vitimização. É uma contextualização necessária para que você possa distinguir o que é verdadeiramente seu, o que nasce dos seus valores e dos seus desejos genuínos, do que foi colocado em você por um sistema que te beneficia mais quando você está exausta do que quando está plena. Porque uma mulher esgotada que se culpa pela própria exaustão é uma mulher que não tem energia para questionar, para exigir mudanças, para ocupar o espaço que é seu de direito com a plenitude que é possível. E ocupar esse espaço, viver a partir da sua plenitude, não da sua exaustão, isso é um ato de resistência, isso é um ato de amor próprio, que vai muito além da você individual, porque uma mulher que aprendeu a se tratar bem, que aprendeu a ter padrões de si mesma que são elevados sem ser cruéis, que aprendeu a crescer sem se machucar. Essa mulher muda o que é possível ao seu redor, muda como as outras mulheres da sua vida se permitem ser. Muda o que as meninas ao seu redor aprendem sobre o que significa ser mulher no mundo. E voltando para a questão do seu corpo, porque eu quero que a gente se aprofunde um pouco mais nessa conexão que mencionei antes, entre o estado emocional e o estado físico, porque a somatização, que é o nome que a medicina dá para a forma como as emoções se instalam no corpo e produzem sintomas físicos, é muito mais comum e muito mais profunda do que a maioria das pessoas reconhece, e no caso específico das mulheres que vivem em autoexigência crônica, ela tem um padrão muito particular que eu quero que você seja capaz de reconhecer em si mesma quando você está constantemente se cobrando, quando a sua mente nunca tem um momento de verdadeiro repouso, quando o sistema de alerta interno está sempre ligado, o seu corpo responde a esse estado de formas muito concretas. Os músculos C, que ficam cronicamente tensos, começam a doer, especialmente no pescoço, nos ombros, nas costas, no couro cabeludo.
A digestão fica comprometida porque o sistema digestivo funciona melhor quando o sistema nervoso está em estado de descanso, não de alerta. E quando fica cronicamente em alerta, começa a apresentar problemas como gases, constipação, refluxo, síndrome do intestino irritável. O sistema imunológico fica comprometido porque o cortisol, o hormônio do estresse, suprime a imunidade quando está elevado cronicamente. E aí você fica mais suscetível a infecções, mais lenta para se recuperar, com aquela sensação de estar sempre na beira de ficar doente. O sistema hormonal feminino é particularmente sensível ao estresse crônico. E as irregularidades no ciclo, as alterações no TPM, os sintomas da menopausa que ficam mais intensos, muitas vezes têm uma relação direta com o nível de estresse interno que a mulher está carregando, e o sistema cardiovascular também sente, com aquele coração que às vezes dispara sem razão aparente, aquela tensão no peito, aquela sensação de falta de ar que não tem explicação física óbvia, mas que é muito real na experiência de quem sente. E o sono que já mencionei, mas que merece mais atenção, porque o sono perturbado por uma mente que não sabe desligar é muito mais do que uma inconveniência. É uma privação de um processo fundamental de restauração que o corpo e o cérebro precisam para funcionar bem. E quando esse processo fica cronicamente comprometido, o impacto cascateia em tudo: humor, memória, foco, criatividade, capacidade emocional. E mais uma vez, a mulher que não está dormindo bem culpa a si mesma por não estar rendendo bem e não percebe que a raiz do problema não é falta de disciplina, mas excesso de cobrança. E toda essa cadeia que estou descrevendo, do emocional para o físico e do físico de volta para o emocional, ela é o mapa do custo real da autoexigência crônica, um custo que vai muito além do que é visível na superfície, que toca profundamente a saúde, a vitalidade, a capacidade de viver plenamente e que merece ser levado a sério não como mais um problema a resolver com eficiência, mas como um convite urgente e amoroso para uma forma diferente de existir. E essa forma diferente começa, como eu disse, com a relação que você tem com você mesma, com o tom da sua voz interna, com a qualidade de cuidado que você se permite receber, e ela se desenvolve progressivamente em todas as dimensões da sua vida, à medida que essa relação interna vai se transformando, à medida que a compaixão vai substituindo a crítica, não por negação da realidade, mas por uma qualidade diferente de honestidade, uma honestidade que inclui cuidado, que inclui confiança no seu valor, que inclui a crença de que você merece crescer e também merece descansar, que merece se comprometer e também merece se perdoar. E nesse processo de transformação, vai haver momentos de dúvida, vai haver aquela voz antiga que vai dizer isso é fraqueza, isso é você se enganando, você precisa se cobrar mais não menos. E quando essa voz aparecer, e ela vai aparecer porque ela foi construída durante muito tempo e não some de uma hora para outra. O que eu peço é que você não lute com ela, mas simplesmente a observe com aquela mesma qualidade de gentileza curiosa que está aprendendo a ter com o resto de si mesma. Que você diga para essa voz: eu te ouço, eu sei de onde você vem, eu sei que você está tentando me proteger da sua maneira. E ao mesmo tempo eu escolho um caminho diferente hoje, porque a mudança não acontece através do combate ao que já existe, mas através da criação consistente do que queremos que exista. E o que queremos criar aqui é uma relação interna que seja ao mesmo tempo honesta e amorosa, que te dê tanto a clareza de ver o que precisa ser ajustado, quanto o suporte de saber que você é capaz e que o seu valor não está em negociação. E eu quero explorar o que essa relação diferente parece na prática, não como um conjunto de técnicas a executar,
mas como uma qualidade de presença que você começa a trazer para a sua própria experiência. Porque muitas vezes, quando a gente fala de transformação emocional, a pessoa espera uma lista de passos, uma sequência de ações, um protocolo que, se o seguir, vai produzir o resultado desejado, e eu entendo essa expectativa. Eu sei que viver sob autoexigência crônica muitas vezes significa que você também quer que as soluções venham em formato de lista com checkboxes, porque assim você pode garantir que está fazendo certo. E se cobrar quando não tiver, mas a transformação que estou falando não é assim. Ela é mais fluida do que isso, mais orgânica. Ela é menos sobre fazer certas coisas e mais sobre ser com você mesma de uma forma diferente. E essa qualidade de ser diferente vai se manifestar de formas muito variadas no cotidiano, que só você vai reconhecer, porque só você tem acesso à sua experiência interna. Ela pode ser aquela pausa de 2 minutos antes de responder a uma mensagem que te deixou ativada, onde você respira e percebe o que está sentindo antes de agir. Ela pode ser a decisão de cancelar algo que não faz mais sentido, sem a necessidade de uma justificativa perfeita para si mesma. Ela pode ser a experiência de cometer um erro e, em vez de se desfazer em autocrítica, se perguntar com genuína curiosidade o que eu aprendo com isso, ela pode ser o momento em que você decide descansar. Não porque mereceu, mas porque precisa, e precisa é suficiente. Ela pode ser a conversa consigo mesma depois de uma conquista, onde você permite que ela pause, onde você a celebra de verdade, em vez de já estar olhando para o que vem a seguir. E todos esses momentos pequenos, essas microdecisões de como você se trata enquanto a vida acontece, eles se somam, eles constroem ao longo do tempo uma relação interna completamente diferente, uma relação onde a sua própria companhia começa a ser reconfortante em vez de exaustiva, onde o seu tempo sozinha, consigo mesma, começa a ter uma qualidade de restauração em vez de confrontação, onde a sua voz interna começa a ser um suporte e não uma ameaça. E quando essa mudança acontece, quando a relação interna se transforma, o reflexo em tudo ao redor é inevitável, porque você não consegue estar em paz consigo mesma e em guerra com tudo ao redor. Você não consegue se tratar com respeito por dentro e aceitar desrespeito por fora. Você não consegue desenvolver compaixão por suas próprias limitações e perder a paciência com as limitações dos outros. Essas coisas se espelham, se conectam, se nutrem mutuamente. E nas suas relações, isso significa que você vai se tornar mais capaz de verdadeira intimidade. Aquela intimidade que não é só proximidade física, mas que é o encontro real de duas pessoas com suas complexidades, suas necessidades, suas falhas e suas belezas. E você vai se tornar mais capaz disso porque vai ter parado de se esconder de si mesma, porque vai ter aprendido a tolerar a sua própria imperfeição. E quem tolera a própria imperfeição com compaixão tem muito mais capacidade de estar com a imperfeição dos outros. E no seu trabalho, nas suas criações, nos seus projetos, você vai notar uma qualidade diferente. Não necessariamente um volume diferente de resultado. Não necessariamente mais, mas melhor. Mais profundo, mais conectado com o que genuinamente importa para você. Menos contaminado pela ansiedade de provar e mais alimentado pela alegria de fazer. E essa qualidade diferente é perceptível, é uma qualidade que as pessoas reconhecem intuitivamente, que tem um peso diferente, uma autenticidade diferente, uma presença diferente. E quero falar também sobre o tempo, sobre como a mulher que está aprendendo a se reorganizar emocionalmente começa a ter uma relação diferente com o tempo, porque uma das grandes tiranias da autoexigência crônica é a relação com o tempo.
a sensação de que ele sempre está acabando, que você sempre está atrasada, que sempre há mais para fazer do que tempo disponível para fazer, e que qualquer momento não produtivo é um momento perdido que você vai lamentar mais tarde, essa relação ansiosa com o tempo é um dos sinais mais claros de autoexigência crônica. E ela tem um impacto enorme na qualidade da experiência do cotidiano. Porque quando você está sempre numa corrida contra o tempo, mesmo os momentos que poderiam ser bons, os momentos de descanso, de prazer, de conexão, ficam contaminados pela pressa de terminá-los. Para voltar para o que precisa ser feito, ficam contaminados pela culpa de estar aqui quando deveria estar lá, ficam contaminados pela incapacidade de simplesmente estar sem calcular o custo do estar, e aprender a ter uma relação mais saudável com o tempo não é sobre se tornar uma pessoa desorganizada ou irresponsável, não é sobre deixar de se comprometer com as suas obrigações, é sobre reconhecer que o tempo da vida não é dividido em tempo produtivo e tempo desperdiçado. É sobre reconhecer que o tempo de repouso, de prazer, de conexão, de simplesmente ser, tem um valor intrínseco que não depende de nenhum produto que ele gere, que você tem o direito de estar aqui, completamente aqui, nesse momento, sem que isso precise ser justificado ou merecido. E essa reconexão com o presente, com a vida que está acontecendo agora, e não com a vida que vai acontecer quando você terminar tudo, essa reconexão é uma das experiências mais liberadoras que existe. É a experiência de perceber que a sua vida está aqui, está sendo vivida agora, e que você pode estar nela completamente, pode habitá-la com todo o seu pode receber o que ela tem para oferecer sem que isso comprometa o seu comprometimento com o futuro. Porque presença no presente e intenção em relação ao futuro não são opostos, eles se alimentam. Uma mulher que consegue estar completamente presente é, na verdade, mais capaz de fazer boas escolhas sobre o futuro do que uma que nunca para de correr em direção a ele. E eu quero falar sobre um conceito que me parece fundamental nessa conversa, que é o conceito de eixo interno. Porque quando eu falo sobre reorganização emocional, é disso que estou falando em última instância, é sobre encontrar e fortalecer o seu eixo interno, esse centro de gravidade dentro de você que não depende de como as coisas estão indo por fora, que não está condicionado ao seu desempenho do dia, que não sobe e desce de acordo com as avaliações que você recebe, que está lá independentemente de qualquer variável externa. E esse eixo interno não é algo que você constrói com mais exigência, você não encontra se tornando mais disciplinada, ou mais organizada, ou mais produtiva. Você o encontra se tornando mais honesta consigo mesma, mais presente na sua própria experiência, mais capaz de se reconhecer como uma pessoa com valor intrínseco, independente de qualquer coisa que faça ou deixe de fazer. E quando você tem esse eixo interno sólido, quando você encontrou esse centro de gravidade dentro de si mesma, você pode ser movida pelas circunstâncias sem ser dominada por elas. Você pode ser afetada pelos acontecimentos sem ser destruída por eles. Você pode errar sem perder a confiança em si mesma. Você pode ser criticada sem desmoronar. Você pode atravessar períodos difíceis sem perder o fio da sua própria identidade. Porque o fio não está do lado de fora na aprovação dos outros ou nos resultados que você produz, ele está dentro de você numa relação consigo mesma que você foi construindo com cuidado e com tempo. E essa imagem do eixo me leva a uma metáfora que eu gosto muito, que é de um peão em movimento. Porque um peão, quando está girando bem, quando está perfeitamente equilibrado em torno do seu eixo, ele parece quase imóvel no centro mesmo, enquanto se move com velocidade. E a estabilidade que ele tem não vem de não se mover. Vem do equilíbrio perfeito ao redor do seu centro,
E é exatamente isso que eu estou descrevendo quando falo de organização emocional. Não a ausência de movimento, não a ausência de desafio, não a vida sem complexidade ou sem dificuldade, mas a capacidade de se mover com velocidade e ainda assim ter um centro estável, de estar em ação no mundo e ainda assim ter um repouso interno que nada perturba, e esse estado que parece distante quando você está no meio da correria da autoexigência crônica, quando você está exausta e sobrecarregada e se sentindo sempre aquém do que deveria ser, esse estado é possível para você. Não como uma conquista final a ser alcançada num ponto distante no futuro, mas como uma orientação, uma direção que você começa a seguir agora, nos pequenos gestos do cotidiano, nas microdecisões de como você se trata, no tom que você usa com a sua própria voz interna. E uma das formas mais concretas de começar a seguir essa direção, algo que você pode fazer hoje, é prestar atenção na sua respiração com a intenção específica de perceber o quanto ela está ou não está usando todo o espaço disponível, porque a respiração é um barômetro muito preciso do seu estado interno. E uma mulher sob autoexigência crônica costuma ter uma respiração cronicamente superficial, cronicamente contida, cronicamente presa numa faixa alta do peito, como se o corpo inteiro tivesse um pouco encolhido, um pouco comprimido, um pouco menos do que poderia ser, e simplesmente perceber isso. Simplesmente trazer atenção para a respiração e deixá-la ir um pouco mais fundo, deixar o ar chegar ao abdômen, deixar o peito se expandir completamente, deixar o corpo usar o espaço que já é seu. Isso não é uma técnica de meditação exótica. Isso é simplesmente devolver ao corpo a sua capacidade natural de respirar. E quando você faz isso, algo se solta, algo se reorganiza, algo no sistema nervoso recebe o sinal de que pode baixar a guarda por um momento, de que está tudo bem, de que é seguro estar aqui. E esse sinal, repetido com intenção ao longo do tempo, vai gradualmente calibrando um sistema nervoso que passou muito tempo em alerta, vai ensinando ao corpo que existem momentos de segurança e de repouso, que não precisa estar sempre em modo de defesa, que a leveza não é sinal de que algo está errado, mas de que algo está certo. E quero falar sobre firmeza de novo, porque eu sei que uma parte de você ainda pode estar preocupada com isso, com a ideia de que se parar de se cobrar vai perder o que te faz ser quem você é. E eu quero que você entenda que a firmeza que eu estou propondo não é a ausência de firmeza, é a presença de um tipo diferente de firmeza, muito mais durável, muito mais real, muito mais genuinamente sua. A firmeza que vem da compaixão é completamente diferente da firmeza que vem do medo. A firmeza que vem da compaixão é a capacidade de dizer: sim, eu errei aqui e essa informação me serve para crescer, sem precisar transformar esse erro em evidência de uma inadequação fundamental. A firmeza que vem da compaixão é a capacidade de manter o comprometimento com o que você acredita, mesmo quando é difícil, não porque tem medo das consequências de desistir, mas porque acredita no valor do que está construindo. A firmeza que vem da compaixão é a capacidade de dizer não quando não é necessário, sem a culpa que te faz dizer sim quando deveria dizer não, porque você se respeita o suficiente para saber que os seus limites têm valor. E essa firmeza que nasce do amor próprio e não do medo tem uma qualidade completamente diferente na vivência. Ela não desgasta, ela não te deixa exausta ao final do dia, porque mantê-la não custa. Ela é natural porque nasce de quem você genuinamente é e não de uma performance de quem você deveria ser. E aqui eu quero trazer algo muito importante, que é a questão da mulher que a sociedade normalizou chamar de forte. Porque a mulher forte, no sentido mais comum da expressão, aquela que aguenta tudo, que nunca pede ajuda, que funciona independentemente de qualquer circunstância,
Essa mulher costuma ser muito admirada e muito solitária ao mesmo tempo, muito. O respeitada e muito pouco cuidada ao mesmo tempo, muito necessária para todos ao redor e com muito poucas pessoas que percebem o quanto ela precisaria de cuidado, e ela aprende muito cedo que pedir cuidado não é seguro, que se mostrar vulnerável é arriscado, que as pessoas que dependem dela precisam de uma versão dela que não precisa de nada. E então ela vai aprendendo a esconder o cansaço, a engolir a fragilidade, a funcionar mesmo quando tudo dentro dela está pedindo pausa. E com o tempo isso não é nem mais um esforço consciente, tornou-se automático, tornou-se parte de como ela existe no mundo. E ela não sabe mais distinguir quando está genuinamente bem de quando está simplesmente funcionando apesar de não estar bem. E eu quero dizer a essa mulher, com toda a ternura que esse reconhecimento merece: a sua força é real, a sua capacidade de sustentar e de persistir e de fazer funcionar é genuína e admirável. E, ao mesmo tempo, existe dentro de você uma mulher que precisa de cuidado, que merece ser cuidada, que tem um cansaço legítimo e uma fragilidade legítima que não diminui nem um pouco toda a sua capacidade, que coexistem com toda a sua força sem a contradizerem, que são simplesmente a sua humanidade. E a sua humanidade é tão preciosa quanto a sua força, e pedir ajuda quando precisa de ajuda, aceitar cuidado quando alguém oferece, mostrar cansaço quando está cansada, dizer que não consegue quando não consegue. Esses não são atos de fraqueza, são atos de uma mulher que se conhece, que se respeita, que está em contato real com sua própria experiência, que não está precisando manter uma performance de invulnerabilidade para se sentir digna de amor e respeito. E quando você começa a fazer isso, quando você começa a se permitir ser vista no seu cansaço e na sua necessidade, algo de muito bonito acontece nos seus relacionamentos. Porque as pessoas que te amam de verdade, as que importam, as que você quer perto, essas pessoas ficam mais próximas quando você mostra que é humana, não mais distantes. Porque a vulnerabilidade autêntica cria conexão. Ela convida o outro a também ser humano, a também mostrar suas fragilidades. E dessa troca de humanidades reais é que nascem os relacionamentos mais ricos e mais nutritivos que existem. E esse é mais um fruto de uma relação saudável consigo mesma que se estende para o mundo ao redor. Mais um jeito que cuidar de você cuida também de tudo e de todos que você ama. Mais um motivo pelo qual o amor próprio não é egoísmo, mas inteligência emocional. E eu quero agora que a gente fique com a questão da evolução, do crescimento, do que significa para você continuar sendo uma mulher comprometida com a sua vida enquanto aprende a ser mais gentil consigo mesma, porque essa é muitas vezes a questão que fica, a pergunta que não foi respondida completamente. Como fico comprometida sem me cobrar tanto? Como mantenho o padrão sem ser implacável? Como continuo crescendo sem me machucar no processo? E a resposta que eu tenho para isso começa com uma imagem. A imagem de uma planta que você quer ver florescer. Porque se você quer que uma planta cresça bem, você precisa de algumas coisas. Precisa do solo certo, da água certa, da luz certa, de um ambiente que suporte o crescimento. Você não vai florescer uma planta batendo nela com mais força para crescer, não vai açoitando a terra para produzir mais, não vai privando a planta de água achando que o sofrimento vai estimular o crescimento. Você vai criando as condições para que o crescimento aconteça naturalmente, e você é essa planta. E as condições que permitem o seu florescimento natural são exatamente o que estamos construindo aqui. A relação interna gentil, o descanso adequado, a alimentação emocional que vem da conexão e do prazer e do cuidado, o ambiente interno seguro o suficiente para que você possa errar e aprender sem se destruir, o solo fértil de uma autoestima que não está em negociação constante, a água
que é o cuidado que você se dá todos os dias. E nessas condições, o crescimento não precisa ser forçado. Ele acontece naturalmente porque é para isso que você foi feita, para crescer, para aprender, para se desenvolver ao longo do tempo. E quando as condições internas são saudáveis, esse crescimento tem uma qualidade orgânica que é muito diferente do crescimento forçado pela cobrança. É mais profundo, mais integrado, mais genuinamente seu, menos sobre performar para uma ideia externa do que você deveria ser e mais sobre tornar-se quem você genuinamente é. E nesse tornar-se, você mesmo descobre que o que você queria ser sempre foi muito mais parecido com quem você já é do que a exigência te fazia crer, que a mulher que você estava tentando construir com tanta pressão já estava lá esperando as condições certas para a emergir naturalmente, que a plenitude que você estava buscando lá na frente como prêmio do suficiente esforço é uma qualidade do presente que sempre esteve disponível. Simplesmente esperando você parar de correr em direção a ela para finalmente perceber que já estava aqui. E quando você percebe isso, quando essa compreensão pousa em você, não como uma ideia intelectual, mas como uma experiência vivida, algo se reorganiza profundamente, algo que estava tenso há muito tempo finalmente começa a soltar. E nesse soltar não há perda, não há abandono do comprometimento, não há acomodação. Há simplesmente a chegada de uma mulher ao seu próprio eixo, ao seu próprio centro, aquela estabilidade profunda e serena que é o seu estado natural, quando a cobrança não está mais ocupando todo o espaço, e essa mulher centrada, essa mulher no seu eixo, ela não é menos comprometida com a vida do que a mulher sobrecarregada de antes, ela é mais comprometida, mas a partir de um lugar completamente diferente, a partir de um lugar de clareza em vez de ansiedade, de presença em vez de pressa, de amor pelo que faz em vez de medo de não ser suficiente. E o que ela produz a partir desse lugar, o que ela oferece ao mundo e às pessoas que ama, tem uma qualidade que o esgotamento nunca foi capaz de produzir, e eu quero que você acredite nisso, não como uma promessa vaga, mas como uma realidade que está disponível para você, que não depende de nenhuma circunstância externa mudar, que começa agora nessa respiração, nessa escolha de se olhar com um pouco mais de gentileza do que você estava olhando antes. Desde começar essa conversa, porque foi isso que aconteceu aqui, nessa longa conversa que tivemos, você se olhou um pouco mais, você nomeou algumas coisas que estavam presentes, mas sem palavras, você considerou a possibilidade de uma relação diferente consigo mesma, mais honesta e mais gentil ao mesmo tempo, mais firme e mais compassiva ao mesmo tempo, mais comprometida com o crescimento e menos comprometida com a punição. E isso, só isso, já é o começo, e eu quero que você leve dessa conversa não uma tarefa, nem uma lista, nem um protocolo, mas uma pergunta que você pode se fazer todos os dias como forma de navegar em direção a esse eixo que estamos falando. E a pergunta é, nesse momento, nessa situação, o que a mulher que ama a si mesma faria? Não a mulher perfeita que não existe, não a mulher que nunca erra nem nunca precisa, mas a mulher que se ama de verdade, com toda a sua complexidade, que se respeita, que confia em si mesma, que sabe que crescer e descansar fazem parte da mesma jornada. O que essa mulher faria agora? E quando você consegue acessar essa resposta, mesmo que seja só às vezes, mesmo que não seja todo dia, mesmo que haja dias em que a voz da exigência seja mais alta e você precise de mais paciência consigo mesma para ouvir a voz mais gentil, quando você consegue acessar essa resposta, você está se reorganizando emocionalmente, você está construindo o eixo, você está se tornando a mulher que pode crescer sem se machucar,
e amadurecer sem se punir. E essa mulher, que já é você, em muitos momentos, mesmo que você não perceba ainda, essa mulher tem um hito para oferecer ao mundo, tem uma riqueza que só nasce quando a força encontra a leveza, quando o comprometimento encontra a compaixão, quando a ambição encontra o repouso. E ela está aqui, ela está se construindo, ela está emergindo, e tudo que ela precisa é da sua permissão para existir completamente. E aqui eu preciso fazer uma pausa e falar sobre uma coisa que raramente é dita com clareza suficiente, que é a relação entre autoexigência e identidade, porque para muitas mulheres a exigência que colocam sobre si mesmas foi se tornando, ao longo do tempo, tão central ao senso de quem elas são, que não conseguem mais separar as duas coisas. Não conseguem mais perceber onde termina a mulher e começa o padrão, onde termina o valor real e começa a performance de valor, onde termina a verdade sobre si mesmas e começa a narrativa que elas constroem para se sentirem dignas de estar aqui. E isso acontece porque a identidade humana se forma em boa parte em torno do que fazemos, do que produzimos, do papel que ocupamos, especialmente quando esses elementos são cronicamente reforçados como os mais importantes, como os que mais importam para o nosso valor diante do mundo e de nós mesmas, e quando a identidade fica muito colada ao desempenho, quando o ser e o fazer se tornam inseparáveis, qualquer ameaça ao fazer se torna automaticamente uma ameaça ao ser. Qualquer falha no desempenho se torna uma falha existencial, qualquer momento de incapacidade se torna uma crise de identidade, e é por isso que a autoexigência crônica é tão difícil de largar, porque largar, ela não parece só mudar um padrão de comportamento, parece perder uma parte de si mesma, parece ficar menor, menos definida, menos real. Como se o peso que você carrega também fosse o que te dá substância, como se a pressão que você sente também fosse o que prova que você importa, mas essa equação é uma ilusão, é uma construção que foi sendo montada ao longo de anos de mensagens que ligaram o seu valor ao seu desempenho, e ela precisa ser gentilmente desmontada, não de uma vez, não com violência, mas progressivamente, com curiosidade, com a pergunta: quem sou eu quando não estou produzindo? Quem sou eu quando não estou sendo útil? Quem sou eu quando não estou entregando? E a descoberta, às vezes surpreendente, mas sempre libertadora, é que há uma mulher ali que tem valor próprio, que tem presença própria, que tem uma riqueza interior que não depende de nenhuma conquista para existir. Essa descoberta muda a relação com o fazer, porque o fazer passa a ser uma expressão de quem você é, em vez de uma prova de que você merece existir. E essa mudança sutil na origem transforma completamente a experiência, porque quando você faz algo como expressão, você pode fazer com alegria, pode fazer com criatividade, pode fazer com a totalidade de quem você é. E quando você faz algo como prova, você está sempre dividida entre o fazer e o monitorar o fazer, sempre meio dentro e meio fora da experiência. Sempre com um olho no processo e outro no julgamento do processo. E quero agora falar sobre algo que está muito relacionado a isso, que é a questão do descanso. Porque o descanso é o lugar onde a relaxe entre identidade e desempenho se revela mais claramente, porque uma mulher que só se sente válida quando está produzindo não sabe descansar. Ela não consegue descansar de verdade mesmo quando está tentando, porque o descanso ativa a culpa, ativa a sensação de estar desperdiçando tempo, ativa a crença de que se não está fazendo, está ficando para trás. Então, mesmo nos momentos que deveriam ser de repouso, a mente está trabalhando, está planejando, está se justificando, está calculando quanto tempo pode se permitir antes de precisar voltar à produção.
E esse descanso que não descansa, esse repouso que ainda está tenso, não restaura, não repõe, não devolve ao corpo e à mente os recursos que foram usados, e o resultado é esse cansaço acumulado que não some com férias, que não some com finais de semana, que está sempre ali como uma camada de fundo que nada consegue dissolver completamente. E aprender a descansar de verdade, a se permitir simplesmente ser sem fazer, é uma das habilidades mais importantes e mais subestimadas do desenvolvimento emocional adulto. E ela não se aprende só decidindo descansar. Ela se aprende trabalhando a crença de que você merece descanso, independente do quanto produziu. De que o descanso não é um prêmio, mas um direito. De que um corpo e uma mente descansados são o pré-requisito de uma vida plena, e não a consequência de ter provado que merece plenitude. E quando você genuinamente descansa, quando você consegue estar num estado de repouso real, onde a mente não está trabalhando e o corpo não está tenso, o que acontece não é acomodação, não é perda de foco, não é afastamento dos seus objetivos. O que acontece é restauração, é a recuperação de recursos que permitem que você volte ao fazer com muito mais capacidade do que quando estava exausta. É o retorno de uma criatividade que o cansaço havia obscurecido, de uma clareza de pensamento que a tensão havia turvado, de uma generosidade de espírito que o esgotamento havia contraído. E o paradoxo que a autoexigência crônica esconde é que descansar bem é uma das formas mais eficientes de crescer. Que o tempo que você investe em genuíno repouso não é tempo tirado dos seus objetivos, mas tempo investido neles. Que a mulher que sabe se restaurar entrega muito mais do que a que nunca para, porque está permanentemente rodando com uma bateria que nunca foi completamente recarregada. E nessa conversa sobre descanso, eu não posso deixar de falar sobre prazer, sobre a capacidade de sentir prazer genuíno, de desfrutar, de se deliciar com as coisas que a vida oferece. Porque o prazer é outro lugar onde a autoexigência crônica deixa suas marcas de uma forma que raramente é reconhecida, porque parece tão menor, tão não essencial, que fica sempre em último na fila, quando na verdade é profundamente central para a saúde emocional. Uma mulher que vive sob autoexigência crônica costuma ter uma relação muito mediada com o prazer. Ela não consegue mais se entregar completamente a uma experiência agradável sem que alguma parte de si fique avaliando se ela está merecendo aquilo, se não há algo mais importante que deveria estar fazendo. Se permitir-se prazer nesse momento não é uma indulgência que vai custar caro depois. E essa mediação constante, esse filtro de merecimento que o prazer precisa atravessar antes de ser sentido, cria uma experiência de prazer empobrecida, de segunda mão, nunca completamente desfrutada, nunca completamente recebida. E o prazer é importante não só porque ele é agradável, não só porque a vida sem prazer é uma vida mais pobre em experiência, mas porque o prazer é uma das formas mais diretas de regulação do sistema nervoso, de sinalização de segurança para o corpo, de construção de reservas emocionais que te permitem atravessar os momentos difíceis sem ser destruída por eles. Uma mulher que tem acesso regular ao prazer genuíno tem uma resiliência emocional que uma mulher que se privou do prazer como forma de provar dedicação simplesmente não tem. Então, quando eu digo que você merece se permitir prazer, não estou dizendo isso como uma concessão simpática, mas como uma afirmação sobre o que a sua saúde emocional precisa, sobre o que sustenta a mulher que você quer ser, sobre o que alimenta a vida que você está construindo. E agora, antes de chegarmos ao final dessa conversa, eu quero falar sobre comunidade, sobre o poder que existe quando mulheres se encontram no seu próprio processo de crescimento e se reconhecem umas nas outras
Porque uma das coisas mais solitárias da autoexigência crônica é a ilusão que ela cria de que você é a única que está cansada assim, a única que se sente aquém assim, a única que tem essa voz interna tão crítica assim, a única que, por fora, parece estar se saindo bem e por dentro está exausta. Mas a verdade é que essa experiência é muito mais compartilhada do que parece. É que há mulheres ao seu redor que vivem exatamente isso, que carregam esse mesmo peso de formas muito similares e que, quando se encontram num espaço de honestidade e de acolhimento e de cuidado, reconhecem umas nas outras algo que alivia a solidão, que normaliza a experiência, que faz a mudança parecer possível, porque não é algo que você precisa fazer sozinha numa jornada isolada, mas algo que você pode fazer acompanhada, sustentada, vista, e esse acompanhamento faz diferença. Esse encontro entre mulheres que estão no mesmo processo, que estão se fazendo as mesmas perguntas, que estão aprendendo a ser mais gentis consigo mesmas ao mesmo tempo, esse encontro tem um poder que o trabalho solitário não tem. Tem uma qualidade de testemunho mútuo que é ao mesmo tempo reconfortante e transformador, que diz para cada uma: você não está sozinha nisto, eu te vejo, e o que você está vivendo é humano e válido e merece atenção, e é por isso que espaços como esse importam. É por isso que continuar essa conversa em diferentes formatos, diferentes ângulos, diferentes profundidades, não é sobre manter você dependente de conteúdo externo, mas sobre criar um lar para o processo, um lugar de retorno quando a vida ficar difícil e a voz da exigência ficar mais alta, um espaço onde você sempre pode vir e encontrar algo que te lembra de como você quer ser com você mesma. E esse é o convite que eu faço agora, não só de permanecer nessa conversa, mas de trazer outras mulheres para ela, sua amiga, que você sabe que está carregando o mesmo peso, sua irmã que você vê se esgotando, sua filha que já está aprendendo que ser mulher é se cobrar sem parar, sua colega que nunca parece descansar, porque essa mensagem de que você pode crescer sem se machucar, de que a exigência não é maturidade, de que a compaixão não é fraqueza. Essa mensagem muda algo quando chega, muda algo dentro de quem ouve, e quanto mais mulheres a ouvirem, mais espaço de respiro existirá no mundo para todas nós. A se inscrever nesse canal, onde continuamos essa jornada, onde cada episódio é um novo ponto de encontro com a sua própria profundidade, onde você nunca está sozinha no processo de se compreender melhor e de se tratar com a ternura que você merece, porque o caminho de volta para si mesma é o mais bonito que existe. E é muito mais leve quando você o caminha com companhia. Inscreva-se, ative o sino, compartilhe com uma mulher que precisa ouvir que ela pode crescer sem se machucar, porque essa é a mensagem que muda vidas, não de uma vez, mas um dia após o outro, uma respiração após a outra, uma escolha gentil consigo mesma de cada vez. A mulher que para de se punir, não para de crescer, ela começa a florescer. E você já está florescendo.